Muito boa noite, tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Muito feliz por vê-los aqui, especialmente porque o tema de hoje é muito oportuno, muito necessário para todos nós. O que todo estudante espiritual quer é saber como crescer, é das ferramentas mais importantes para a nossa elevação. Como fazer? O que é útil, o que é imprescindível, que ferramentas podemos e devemos ter para a nossa evolução. Hoje, na pergunta desse maravilhoso O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel, um livro realmente rico nas suas 411 perguntas, duas ferramentas consagradas em indicações de diferentes linhas espirituais nos são apresentadas: o autoconhecimento e a compaixão, a empatia. São realmente ferramentas preciosas que são apresentadas, são referendadas por Emmanuel, para que a gente possa apreciar indicações tão úteis. Vejamos até onde conseguimos ir. Vamos oferecer para os amigos e para mim mesmo o aprofundamento que nos for possível. A pergunta 217 diz assim: qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? Como evitar a queda, como produzir a elevação, é a questão mais importante da vida. E a resposta curta de Emmanuel diz o seguinte: a maneira mais simples é de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica, em consciência própria, procedendo para com outrem na mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio. Aqui estão as duas ferramentas em poucas palavras. Dizem os espíritos que a fonte de toda prisão, de toda paralisia espiritual, é o orgulho e o egoísmo. Diz o budismo que a origem de todos os males está na ilusão da separatividade. Entendemos que há uma confluência nas duas linhas, porque essa desconexão com a natureza é a base da destruição da natureza. Essa desconexão com uma outra pessoa é a base de toda a violência. Essa desconexão com o todo é a base de toda a desarmonia. Desconexão, separatividade, vem do orgulho e do egoísmo. Mas e então? Qual a ferramenta de evolução, de libertação do egoísmo? Ora, libertamo-nos da extrema limitação do egoísmo, essa focalização absurda, essa exclusividade, essa exclusão dos outros, pela inclusão, por exercícios gradativos de inclusão.
A palavra trazida, a ideia trazida pela psicologia é da empatia. A palavra trazida pela religião é da compaixão. Jesus, especificamente, nos fala em colocarmos-nos no lugar dos outros, como grande ferramenta de acerto, de expansão da consciência. Vejam só, meus amigos, o egoísmo nos faz remeter a tudo e a todos, ao nosso interesse, ao nosso ponto de vista. Não é assim? Aprender um outro ponto de vista, conquistar outros pontos de vista, nos aproximam da verdade, nos aproximam da vida, nos aproximam do amor. Uma conhecida história budista fala de 4 cegos que foram colocados diante de um elefante para dizer o que era, com o desafio de dizerem o que eles tinham à frente. Cada um deles numa posição. O desafio seguiu da seguinte forma: o cego, que foi colocado diante da pata do elefante, tocando a pata do elefante, a linguagem dos cegos, deu o seu parecer. Ele foi colocado na frente de uma árvore. Outro cego, colocado diante da barriga do elefante, supôs estar na frente de uma parede. Outro, colocado diante da sua orelha, supôs ter à sua frente uma cortina. O quarto, por fim, colocado diante da tromba, pensou estar com um encanamento nas mãos. Qual deles estava certo? Nenhum. Como que eles teriam que ter feito para alcançar a verdade? Sair da posição isolada na qual estavam, que os fez alcançar apenas a ilusão, para, colocando-se no lugar do outro, alcançar partes maiores da realidade, da verdade. O cego, que tivesse feito esse movimento, desafiado pela visão do outro, de sair no seu ponto de vista exclusivo, excludente, através de uma postura inclusiva, de considerar, buscar o ponto de vista alheio, ele alcançaria, sem dúvida, partes maiores da verdade e poderia chegar à conclusão, enfim, de estar diante de um elefante. A realidade, a verdade, ninguém em sã consciência pode supor ser exclusividade de um sexo, de uma classe social, de uma cultura, de uma faixa etária. Muito pelo contrário. Todos nós sabemos, como é pressuposto da própria justiça, que quanto mais pontos de vista eu reunir a respeito de um determinado evento, maior possibilidade da verdade eu terei. Nos jogos de futebol, coloca-se câmeras em diferentes posições, todas voltadas para onde está a bola. Isso faz com que o juiz tenha uma possibilidade mínima de errar, porque lhe é concedido,
lhe são concedidos diferentes ângulos das mesmas situações. Com isso, ele está muito mais próximo da verdade. Nós, como o cego humilde, o cego consciente dos limites do isolamento, da exclusividade, como o juiz de futebol que adquire a sua segurança, a sua condição, a sua aproximação da verdade, se utilizando dos diferentes ângulos das diferentes câmeras, nós todos precisamos entender que quanto mais isolados em um ponto de vista, mais próximos do erro nós estaremos. Quanto mais abarcarmos, quanto mais a nossa postura abarcar outros pontos de vista, aprendendo o homem a colocar-se no lugar da mulher e a mulher no lugar do homem, aprendendo o rico a se colocar no lugar do pobre, o argentino no lugar do brasileiro e vice-versa. Isso enriquece a alma, amplia, expande a atitude, o ponto de vista, nos aproxima da verdade. Então aí fica a primeira grande ferramenta, que é a confluência da psicologia com a filosofia, com o budismo, com o cristianismo, uma confluência de receitas para essa fabulosa ferramenta da compaixão, da empatia, que merece, exatamente por ser essa confluência, o nosso exame, a nossa experiência, a nossa expansão. A outra ferramenta, também fruto de confluência parecida, é da autovigilância. Palavra expressa mais por Jesus, vigiai, vigiai, vigiai. Ele o tempo todo nos evangelhos recomenda a vigilância. Mas a filosofia e a psicologia recomendam com outra palavra, a autoobservação. Para evoluir não basta agir simplesmente pelo que nos parece ser o melhor. É fundamental conquistarmos a capacidade de nos auto-observarmos, de nos percebermos, de contemplarmos nossas visões, nossas opções, as consequências de nossos atos. Assim sendo, a pergunta: qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? Teve como resposta de Emmanuel essas duas ferramentas. A maneira mais simples é a de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica. Lembramos aqui a recomendação, a receita de expansão espiritual e autoconhecimento de Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, na qual ele recomendava que fizéssemos como ele, ao final de cada dia, passássemos em revista todos os nossos atos, tudo o que fizemos, para ver se prejudicamos alguém, se fizemos tudo o bem que podíamos. Vale a pena estudar a resposta, que é longa e muito interessante. Aqui Emmanuel nos traz como um tribunal de autocrítica. Não para ser assumido, não para ser utilizado apenas no final do ano, apenas no enterro de uma pessoa, apenas no aniversário, ocasiões em que somos mais fortemente estimulados à autocrítica, mas todos os dias, como disse Agostinho, nos possibilita
esse autoexame, esse autotratamento, essa libertação do erro em busca do acerto. Procedendo para com outrem, na mesma conduta de retidão que deseja-se da ação alheia para consigo próprio. Colocar-se no lugar do outro. Sentir o que o outro sente, empatia e compaixão. Estude as maravilhas dessas duas ferramentas, minha amiga, meu amigo. Veja o quanto conseguiria a humanidade crescer em geral, quanto você poderia se expandir nas suas relações, adquirindo o hábito de todos os dias se auto-observar e expandir o seu ponto de vista, como de todos nós, muito limitado pelo egoísmo, expandindo para, através do colocar-se no lugar dos outros, do fazer aos outros o que gostaria que os outros nos fizessem, como na receita inesquecível de Jesus. Muito bom. Saudar agora os amigos. Marco Aurélio Trindade diz: liberte-se das suas ansiedades e dualidades e se estabeleça no nós. Paulo de Tarso fala que somos todos membros de um mesmo corpo. O braço que se descobrisse membro de um mesmo corpo pararia de agredir o outro pela autoobservação, perceber que cada vez que agride o outro, dói também nele mesmo, porque os braços são partes de um mesmo corpo, como nós somos todos integrantes de um mesmo universo, de um mesmo Deus. Muito bom, Marco. É isso mesmo. Andréa Santos dando o seu boa noite, Mônica Silva lembrando de amigos encarnados, desencarnados, das vítimas das guerras e dos desastres climáticos. Enirka Jazeira dando o seu boa noite a todos também, saudando sua amiga Enir. Sérgio Marques também dando o seu boa noite, e André Salvatore também. Muito felizes pelas participações de todos aqui. Hoje foram entregues, ou relembradas para nós, melhor dizendo, essas duas ferramentas fantásticas, que expandem nossa consciência, nossa vivência, nossa visão de mundo. Experimente, estude-as e pratique compaixão e autoobservação, empatia e autoconhecimento. Veja se lhe serve, porque com certeza são fabulosas ferramentas de expansão. Paz e bem para todos, um grande abraço e até amanhã.